Nesse terceiro e último bloco, vamos lembrar o que nós falamos no primeiro, dos 10 motivos por que fazer o checklist. No segundo bloco, falamos da legislação. Você pode pegar esse checklist que está no seu computador e melhorar. Ele não é definitivo. Ele não tem que ser assim eternamente. Ele pode ser sempre melhorado. Esse é o primeiro detalhe. Outra coisa que eu quero falar é que o checklist sempre deve ser feito no mínimo com 3 cópias. 3 cópias. Uma cópia sempre para a empresa, que vai ficar arquivada nos arquivos da empresa. Uma no arquivo do Departamento de Segurança do Trabalho, sempre acessível ao engenheiro ou ao técnico de segurança, ou empresas que não tenham o engenheiro, que fique com o pessoal do bombeiro. E uma sempre leve para casa. Não vou explicar hoje, mas sempre leve uma cópia desse checklist para casa. É a sua garantia de possíveis más intenções. Acontece isso de vez em quando. Então leve sempre para sua casa uma cópia desse checklist. Bom, outra coisa que é importante, quando você faz o checklist, você viu aquele objeto, viu aquele equipamento e você guardou na sua memória, se é que guardou, mas anotou. Então, quando você faz o checklist, você pode usar a fotografia. Olha aqui, tem um exemplo de um checklist que nós fizemos recentemente e que tem aqui as fotografias. Porque quando perguntarem, mas qual é a prova que aquilo estava de tal jeito, bom ou mal, você pode ter as fotografias que compõem esse checklist. Então, ter o checklist com fotografias ou até com filmagens, por que não? Hoje qualquer câmera de celular ou essas pequenas máquinas fotográficas filmam. Então você pode guardar isso em arquivo e ter essas fotos ou essa filmagem, né, na câmera ou num documento que vai ficar anexo ao checklist. Esse aqui é um exemplo, né? Várias fotos em que você comprova aquilo que você viu e aquilo que você escreveu. Outra coisa, toda vez que fizer um checklist, você vai fazer o checklist acompanhado também da planta de segurança contra incêndio da edificação. E essa planta muda. Hoje o departamento tem uma porta do lado direito do corredor, amanhã ela pode ter do lado esquerdo, pode ter diminuído ou aumentado o corredor. Então leve sempre uma planta, que pode ser uma planta reduzida, para você acompanhar. Porque senão você está falando de um checklist que não bate com a planta que você tem na edificação. Outra coisa que é muito importante, sempre que fizer o checklist, você ter documentação. Quem carregou o extintor de incêndio pela última vez? Qual o nome da empresa? Qual o endereço? O telefone? Quem é o responsável técnico por essa empresa? Então você deve ter o documento arquivado junto com o checklist de qual empresa fez o teste no teu extintor, recarregou. E quem fez o teste da mangueira? Qual a empresa que faz o teste do sistema de sprinkler, que é o chuveiro automático? Ou qual a empresa que faz o teste no sistema de alarme de incêndio, seja ele manual ou detecção? Não adianta você falar, eu mandei sim, veio alguém. Isso não tem valor jurídica nenhuma. O que vale é o que está escrito aqui. Esse é o comprovante. E se a empresa que fez a manutenção mentiu ou
omitiu dados, isso ela vai ter que responder depois, não você. Então nunca se esqueça, faça, mas faça certo, com a comprovação. São 2 exemplos. Né? Toda vez que for inspecionar algum tipo de equipamento, geralmente não é uma empresa única que faz todo o teste. Você tem uma empresa especializada em fazer teste de mangueira, uma de extintores, uma para detecção, outra chuveiro automático, outra portas corta-fogo. De cada empresa que fizer a manutenção, peça a documentação referente àquele trabalho. Ah, uma nota fiscal. Não, nota fiscal é um comprovante fiscal de emissão de documento para servir para finalidades junto à Secretaria Estadual ou à Receita Federal. Comprovação é o atestado que essa empresa vai dar para você. Então, existem atestados de várias formas, como eu estava mostrando. Isso não importa. Importa que o atestado é aquilo que dá garantia para você que você realmente fez o checklist, examinou aquele equipamento e se ele apresentou problema que você pediu autorização para substituir ou para fazer a manutenção. De preferência, peça sempre o documento registrado em cartório. Por quê? Qualquer um pode fazer uma assinatura, não é? Então, se você tem um documento registrado em cartório, a possibilidade de uma falsificação é muito, muito remota. Bom, laudos de engenheiro, sempre acompanhados da RT. Sempre acompanhados da RT. Por quê? Porque o engenheiro, emitindo a RT e assinando, é mais uma comprovação do que aquilo que foi feita a manutenção, aquele equipamento, aquele sistema que foi feita a manutenção, realmente foi feito por uma pessoa autorizada, né? Uma pessoa que realmente tem um documento, tem uma formação. E se ele não tem, ele vai contratar uma empresa e assim por diante. Todos vão se precaver com documentos. E aí a sua empresa terá mais segurança, mais garantia do que isso vai funcionar corretamente. Agora vamos supor em que alguns estados você não tenha todas as normas que tem, por exemplo, em alguns estados como São Paulo, Minas, o Rio de Janeiro e alguns outros estados também, Brasília, né, a capital federal, Brasília, você tem uma série de requisitos na legislação. Não se esqueça que sempre que não houver uma lei, um decreto, uma norma nacional, para a justiça vai valer uma norma internacional. Então, se não houver para aquele objeto que você está fazendo dentro do checklist os testes necessários, checando, você pode adotar normas da NFPA, National Fire Protection Association. É dos Estados Unidos, mas ela pode ser obedecida em qualquer lugar do mundo. Pode também utilizar uma norma BS, British Standard. São normas boas, inglesas, que na ausência de normas nacionais, podem ser adotadas pela sua empresa, por você, aonde quer que você vá, desde que não tenha uma norma nacional que vá conflitar com ela. A norma nacional vai ter prioridade. Mas se não tiver naquele determinado assunto, utilize uma norma NFPA, uma norma BS. Né? Já que estamos falando em BS, British Standard, podemos falar em normas europeias, que são conhecidas como EN, European Norms. Então, você nunca ficará a descoberto. Sempre terá uma norma nacional, federal, estadual, municipal, e sempre terá uma norma do exterior. Então, não há motivo para dizer não cumprir porque não existe. Nenhum juiz vai aceitar essa desculpa. Ele vai perguntar: o senhor diz que não existe norma para determinado equipamento ou funcionamento de um equipamento?
Por que não adotou uma norma americana, NFPA, uma norma inglesa, uma norma europeia ou de algum outro país? Porque isso tem valor jurídico. Bom, nós passamos nesses 3 blocos como você deve fazer a norma. Mas para finalizar, eu quero que vocês façam esse checklist com calma, com consciência. Nada de fazer escutando música, nada de ficar rindo, brincando. Norma, aliás, checklist, todos os checklists estão baseados em normas. Isso é para ser feito com seriedade. Brincadeiras, radinho, musiquinha, celular, deixa para outra hora. Porque é o seu nome que vai estar lá embaixo na hora de você entregar o checklist. Então, faça o checklist da sua empresa com bastante atenção, com muito cuidado, que você vai se dar bem sempre. Obrigado.